Projeto de Decreto Legislativo Prestação de Contas favorável ao parecer prévio número 093001/2025. Iniciativa da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aprova as contas do Poder Executivo do município de Curitiba, referentes ao exercício financeiro de 2023. Publicar a apresentação no Diário da Câmara número 11.521, de 18 de junho de 2025, em anexo à proposição número 501/005/2024, de iniciativa do município de Curitiba, que prestação de contas do município de Curitiba referente ao exercício financeiro 2023, de teor semelhante. Votação global e nominal, rejeição, maioria qualificada, 2/3. Primeiro turno. Em discussão, o projeto. Para discutir, vereadora Andiara Barbosa. Com a palavra, 15 minutos. Obrigada, senhor presidente, demais colegas. Hoje nós estamos analisando e votando a prestação de contas do exercício de 2023 do prefeito Rafael Greca. E um dos papéis mais importantes dessa casa é a fiscalização e é fazer justamente essa análise das prestações de contas do prefeito, vereador Jasson. Então, eu fico muito feliz da gente estar aqui discutindo isso e também feliz porque a gente está colocando em dia essas prestações de contas, vereador Pier. Quando eu cheguei nessa casa, lá em 2021, a gente tinha várias prestações de contas em atraso, desde 2012, 13, 14, 15, 16, tudo parada, né? E agora, essa prestação de 2023 é recente. A prestação de contas de 2020, que chegou na casa há poucos dias, a gente vai votar também em breve, e com isso a gente regulariza e não fica mais com tanto tempo de atraso para votar essas prestações de contas. Então, como relatora desse projeto na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, eu trago aqui um resumo desse parecer que nós emitimos após uma análise técnica de toda a documentação apresentada. Eu também menciono que nós estivemos numa visita no Tribunal de Contas, uma visita da mesa executiva com a vereadora Mary, o vereador Bruno, presidente Tico Kuzma, e o vereador Serginho do Poço, como presidente da Comissão de Finanças, também esteve presente, e nós falamos também sobre essas prestações de contas, sobre o novo parecer, que é o parecer que a gente está votando agora, é um dos primeiros pareceres com esse novo formato. Então, também menciono, foi uma visita muito boa, muito produtiva, né, que a gente também pretende aí trazer parcerias junto com o Tribunal de Contas, enfatizando esse papel fiscalizador do Poder Legislativo. Então, é importante também mencionar que o Tribunal de Contas faz o parecer técnico, a análise técnica das contas, mais que o parecer final, a decisão final sobre a aprovação ou não dessas contas, cabe a essa Câmara que é eleita diretamente pela população, né? Então, nós que temos como que fala? A prerrogativa, obrigada, de fazer essa decisão final, conforme a Constituição Federal. Então, vamos às contas de 2023. Né? Nesse ano, a Prefeitura arrecadou 11,5 bilhões de reais, um valor bem relevante, estava acima do previsto inicialmente, e também teve uma despesa muito próxima disso. Na verdade, o resultado final daquele exercício foi negativo em cerca de 338 milhões, mas, apesar disso, a gestão acumulava superávites nos anos anteriores, possibilitando esse resultado negativo naquele ano, e acumulando um resultado financeiro final positivo de 1,9 bilhões de reais, né, quase 2 bilhões de reais. A dívida consolidada líquida, inclusive, foi negativa ao longo do ano, sinalizando uma boa saúde fiscal. A Controladoria Geral do município e o Ministério Público de Contas, as áreas técnicas do Tribunal de Contas, emitiram pareceres pela regularidade dessas contas, que foi ratificado no Acórdão 329 de 2024 do Tribunal de Contas. E, como eu disse, o fato importante é que essa prestação de contas foi realizada pela nova metodologia do Tribunal de Contas, o PROGOV, né? Essa nova metodologia também possibilitou que essas prestações de contas fossem analisadas de forma mais rápidas,
né, e não demorasse tantos anos como algumas prestações de anos anteriores que levaram mais de 10 anos para serem analisadas. E, além da parte financeira e contábil, essa nova metodologia incluiu uma análise qualitativa também da atuação da gestão em 6 áreas principais: educação, saúde, assistência social, administração financeira, previdência e transparência. O Tribunal de Contas, depois da aplicação de questionários para as áreas da Prefeitura, ele envia, né, esses questionários, as áreas respondem com perguntas sim ou não, e esse método tenta trazer uma pontuação que auxilia a visualizar melhorias institucionais e de gestão, justamente para que o Tribunal de Contas possa fazer direcionamentos também em relação à melhoria da gestão. E agora há um histórico dessas pontuações, então também é possível visualizar quais áreas melhoraram e quais pioraram de um ano para o outro. Dessa forma, a gente pode comparar o ano de 2022 com 2023, então o primeiro ano dessa nova metodologia, vereadora Mary, foi o ano de 2022. Essa prestação que nós estamos votando, de 23, é o segundo ano da nova metodologia do Tribunal de Contas. E a Previdência ficou estável, a transparência apresentou uma leve queda, mas todas as outras áreas resultaram em avanço, né, todas com notas acima de 7. Então, a área de educação teve uma nota 8,99, aumentando em relação a 22. A área de saúde, que é uma das áreas mais importantes do nosso município, né, que tem o maior gasto, teve uma nota de 9,94, também melhorando em relação ao ano anterior. Assistência social, 7, administração financeira, 7,79, previdência, 8,67 e transparência, 8,12. Então, mesmo as áreas que ficaram estagnadas ou tiveram queda, estão acima de 8, que são notas relativamente boas, também quando comparados com outros municípios. É importante observar, no entanto, que algumas perguntas em relação a esse modelo podem resultar interpretações equivocadas. Inclusive, nós, nessa reunião, também levantamos isso com o presidente do Tribunal de Contas e devemos fazer uma nova reunião com alguns apontamentos sobre algumas perguntas, porque, em geral, as perguntas são sim ou não, né? Então, isso, às vezes, pode gerar distorções, ou, às vezes, você tem uma pergunta que é feita para um município do tamanho de Curitiba e para um município muito menor, de 5 mil habitantes, por exemplo, que também pode resultar em distorções. Um exemplo é uma pergunta em relação ao IPTU. Né? Essa pergunta questionava se havia alíquotas diferentes para diferentes localizações e funcionamentos dos imóveis na cidade. A resposta da Prefeitura de Curitiba foi não, o que acabou resultando numa diminuição na pontuação nessa área, porque, de fato, a Prefeitura não tem alíquotas diferentes, mas tem cálculos diferentes no valor venal do imóvel, que é relacionado à planta genérica, que calcula os valores venais do imóvel de forma diferente, o que afeta diretamente no lançamento do IPTU. Ou seja, o Tribunal de Contas gostaria de saber se esses critérios de uso e localização eram considerados no valor cobrado do IPTU, mas da forma que foi feita a pergunta, gerou distorção na resposta, ou seja, a Prefeitura teve uma redução na nota por causa disso, o que não corresponderia à realidade, porque, na verdade, existe essa diferenciação no município de Curitiba em relação ao valor e às áreas dos imóveis. Então, além do questionário de sim ou não, é importante uma leitura crítica, tanto por parte do Legislativo, quanto por parte da própria gestão e do Tribunal de Contas, para que esses dados sirvam efetivamente como base para melhorias reais na gestão pública. Então, voltando às contas, né, é importante ressaltar que houveram alguns pontos que indicam necessidade de melhoria, mas que, comparativamente, em relação ao total do orçamento de 10 bilhões, não são tão relevantes, são valores pequenos, por isso não tem um impacto significativo, né? Então, como eu disse, embora o resultado do exercício tenha sido negativo, devido ao superávit e ajustes fiscais realizados, a saúde contábil e financeira do município no ano de 2023 foi muito boa.
as notas qualitativas também demonstraram uma gestão alinhada com os procedimentos e requisitos orientados pelo Tribunal de Contas, todas com notas acima de 7. Diante disso, e considerando a legislação vigente, os dados apresentados e os pareceres técnicos favoráveis das áreas técnicas, o meu parecer na Comissão de Finanças foi pela aprovação das contas do exercício 2023, na gestão do prefeito Rafael Greca. Nós seguimos atentos, fiscalizando, acompanhando e cobrando melhorias, especialmente nas áreas que merecem mais atenção, como a transparência e a previdência, né? A transparência do município é uma área que, em alguns rankings, vereador Jasson, tem apresentado pontos de melhoria. É um ponto que a gente sempre também levanta, e eu entendo que existe um comprometimento do prefeito Eduardo Pimentel com esse ponto da transparência, então é um ponto que a gente pode, sim, melhorar na gestão. E é um trabalho também que nós todos, como vereadores, e com esse papel de fiscalização, vereador Olímpio, que também é meu colega na Comissão de Finanças, podemos contribuir para ter mais transparência. Então, para concluir, da mesma forma que foi o voto na comissão, o meu voto aqui no plenário é pela aprovação das contas do ano de 2023. Nós sabemos do desafio, né, o vereador Serginho, que já está nessa casa há muito tempo, sabe dos desafios que vocês tiveram quando o prefeito assumiu e pegou o município com uma gestão financeira muito mais difícil e conseguiu recuperar, colocar as contas em ordem, tinha esse compromisso com a boa saúde fiscal do município, então, por isso, o nosso voto é favorável pela aprovação dessas contas do ano de 2023 aqui do município de Curitiba. Vereadora, tem solicitação de à parte, vereador Camila Gonda e vereador Serginho do Posto. A parte concedida, vereadora Camila. Muito obrigada, vereadora Indiara. Gostaria de parabenizar pelo trabalho, em primeiro lugar, né, de fazer toda a questão de fiscalização de contas e, principalmente, por ser uma das nossas principais demandas, né, que é justamente a fiscalização, que a gente, no mandato, a gente desenvolveu uma pergunta que eu acho que poderia ser muito bem respondida pela senhora, que, enfim, foi parecerista nesse processo. A gente teve um déficit orçamentário que foi ajustado de 338 milhões, menos 3,99% no exercício de 2023. E também tivemos a existência de despesas não empenhadas, isso no montante de 789 mil, que é uma prática vedada ali pela Lei 4.320. Por conta desses quesitos, e também por conta da queda de 13,89% na pontuação da área de transparência e relacionamento com o cidadão, que o meu voto seria, obviamente, favorável, por conta até mesmo do parecer da senhora vereadora e também da relação com o parecer do TCE, que foi, enfim, foram aprovadas as contas com os índices positivos, mas eu queria ouvir da senhora, que foi parecerista desse processo, se essas questões do déficit e também da existência de despesas não empenhadas, elas seriam pontos relevantes para que tenha que haver uma nova atenção em próximos exercícios, ou até mesmo que não podem, talvez, serem corrigidos posteriormente. Gostaria de ver a visão justamente para que a gente consiga votar, né, de maneira mais segura, até porque, como se trata das contas do município, é uma função importante que a gente desempenha de fiscalização. Obrigada, vereadora. Obrigada, eu que agradeço pelos seus questionamentos, vereadora Camila. Realmente, esses pontos foram apontados, né, no nosso parecer e na fala. A prefeitura teve um resultado negativo, no entanto, ela tinha um superávit desde o início da gestão. E naquele ano o superávit fechou em 1 bilhão, 900 milhões. Né? Então, mesmo assim, mesmo com esse resultado financeiro negativo, ela fechou com superávit. Então, isso não seria um problema. A questão das despesas não empenhadas também realmente é vedado, mas, de novo, é um valor muito irrelevante, né? 700 mil, perto do orçamento total de Curitiba, é um valor muito baixo. Então, foram apontamentos, sim, trazidos pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também, ele tem até um percentual que ele considera, às vezes,
para definir essa questão da relevância, que é um percentual de 5%. Então, esse valor está muito abaixo desse percentual, não resultando em nenhum problema. Nós tivemos até discussões grandes aqui no ano passado, em que a gente votou as prestações de contas de 2012, 2014, 2016, de gestões anteriores, né, inclusive do ex-prefeito Luciano Dutti, que teve despesas aí não empenhadas de valores muito mais relevantes, daí sim resultando em restrições e até em indicação de reprovação das contas por parte da área técnica do Tribunal de Contas, né? Nesse caso, não, porque o valor é muito, muito mais baixo. Então, são pontos, né? A gente menciona, a área técnica menciona, mas não são relevantes o suficiente para causar uma reprovação ou uma aprovação mesmo com restrições. Então, por isso, a recomendação de todas as áreas técnicas é pela aprovação e não seria um problema. E esse tema da transparência também, que a senhora levantou, né, foi uma redução de 1,3 pontos. É uma redução baixa, né, é uma redução, sendo que a transparência a gente tem que melhorar, né, e é um ponto que a gente tem discutido com o prefeito, com a Controladoria Geral do município. O controlador Bruno Pandini também está trabalhando nesse ponto, já teve, inclusive, melhoras em índices avaliados por terceiros recentemente, na controladoria e na prefeitura. Então, é um tema que deve ser melhorado. É um ponto, ainda assim, a nota foi de 8,12, que é uma nota acima de 7, e pelo Tribunal de Contas é considerada uma boa nota e não resulta em nenhum ponto significativo. Tá bom? Obrigada. Passo agora a parte ao vereador, líder do governo, Serginho do Posto. Obrigado, vereadora. Eu acredito que Vossa Excelência debruçou muito em cima desse relatório e, seu parecer, ele foi muito técnico e observando, inclusive, essa questão levantada. No ponto de vista desses 789 mil, melhor dizendo, ele não chegou a 0,01% dentro do total orçamentário. Nós tivemos gestões que ultrapassaram 5%, e também não lançaram despesas restas a pagar, e muito menos despesas da Previdência, para não ultrapassar, que aí sim seria uma questão grave. A gente viu a manobra que aconteceu em outras gestões para que aprovassem o Tribunal de Contas tivesse entendimento. Que quando se colocou o limite de 5%, isso é um limite inaceitável para aprovação de contas. E, de repente, em algumas gestões, devido às questões financeiras e orçamentárias, não quero nem levantar aqui, eles não fizeram o lançamento, não lançaram, e muito menos repassaram o dinheiro da Previdência aos servidores. Isso é um fato grave que aconteceu na cidade de Curitiba. Eu quero levantar um aspecto também, dizer aos vereadores que nós encaminhamos essa cartilha, que foi um modelo que o Progov desenvolveu, que é esse novo modelo de avaliações de contas. Então, todos os vereadores receberam, que é o procedimento que é feito para avaliação de contas, em que o Tribunal de Contas, em sua comissão, e também o Ministério Público de Contas desenvolveu a partir de 2022. É uma metodologia que eles observam índices em 6 áreas. Nós já tivemos essa reunião que Vossa Excelência citou. Eles pretendem alcançar outras áreas nesse modelo de avaliação. Isso aí, para os governos, eles terão mais outros critérios e outras questões que eles estarão colocando como avaliação de desempenho de contas, mas o importante é no dado real. Então, por exemplo, eu vou citar aqui a educação e como que se deu esse desempenho orçamentário. Então, na educação, quando a transferência do Fundeb, que é o dinheiro federal, que vem para os cofres do município para desenvolver as políticas públicas, na educação, o município tinha uma meta para pagamento de desembolso aos servidores da educação em 70%. Esse é o mínimo que o governo exige. Curitiba, nesse ano, ampliou 88%, ou seja, 18% acima da meta, onde ele atingiu, e aí que essa avaliação do tribunal ela é muito criteriosa, que ela observa o valor que é empregado para esta área, e nós estamos falando na educação, na saúde, na assistência social,
como o índice também era de atendimento às famílias de 159, passou a ser 175 por meio do CAD único. Então, essas ampliações elas foram feitas das metas estabelecidas. Portanto, o município, tendo esse comportamento do investimento e do orçamento, ele vai tendo uma nota que se traduz na evolução da aprovação. Então, todos os quesitos, em todas as áreas, o município teve um acréscimo. Então, na educação, na área financeira, 1,29, nós tivemos 1,31 na meta de transparência, menos 1,31 na transparência, tivemos 0,13 na assistência social, tivemos 0,20 na área de saúde, chegou com a nota 9,94, uma nota de boa avaliação. Na educação, chegou com a nota de 8,99, com um acréscimo de 1,16 na nota anterior a 22. Esse é o segundo ano que estava sendo aplicada essa modalidade. Então, esse modelo que estabeleceu de avaliação é um modelo assim, muito criterioso, porque eles avaliam a meta do município dentro das peças orçamentárias, plano plurianual, LDO, LOA, e o investimento que o município tem feito de forma orçamentária nessas áreas. E, a partir daí, eles têm a métrica aplicada. Então, essa métrica é uma informação que chega quase que em tempo real, e o Tribunal de Contas ele consegue aferir assim em tempo e fazer algumas resoluções, encaminhamentos, alertando os municípios para que aquele desempenho ele seja atingido, ou a meta seja atingida. Que o objetivo o que é? É que as metas estipuladas, se há orçamento, essa aplicação do orçamento na área. Então, isso tem acontecido. Mas nós estamos evoluindo, eu acredito que esta casa também, ao longo dos anos, eu quero dizer isso pelo tempo que estou aqui, nós tínhamos e mudamos o regimento interno para aprovação das contas. Nós estabelecemos agora um cronograma dentro da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, tendo esse prazo. Então, é o prazo em que há a publicização, depois o prazo do trâmite e depois do prazo do parecer, aplicação para que se torne decreto e venha a esse plenário a discussão. Então, a Câmara também melhorou muito nesse aspecto. Nós tivemos anos aqui, vereador Tico Cusman, vereador Beto Moraes, sabe que nós tínhamos 5, 6 prestações de contas que não vinham a plenário para aprovação. Isso é lamentável, uma casa legislativa em que a principal função é a fiscalização. Então, nesse ponto de vista, houve assim, uma melhora exponencial no ponto de vista de que a casa também se organizou para isso. E nós temos também um corpo de servidores que nos auxiliam no dia a dia, assim, muito ativos, bem atualizados nessas mudanças que aconteceram. Então, assim, muito atento à Lei 4.320 orçamentária, muito além da 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal também faz com que haja, o município ele consiga ter esse critério de aferição no dia a dia da aplicação do orçamento, para que, de fato, ele atenda a meta. Nós não queremos que tenha superávit, a gente quer que as políticas públicas sejam implementadas, que o governo atenda a população lá na ponta com serviços, que é fruto da arrecadação que o contribuinte, pessoa física e jurídica faz, para que essas ações se transformem em políticas públicas. Esse é o principal objetivo. Mas a gente observa, não sei se é um conservadorismo ou não, mas uma organização também por parte do Executivo, ao longo dos anos, na aplicabilidade do orçamentária. Então, ao longo dos anos, esse superávit tem sido estabelecido uma série de questões, mas nós queremos que não tenha um grande superávit, mas que eu falo isso no sentido de eu como vereador, estou falando na pessoa, mas eu acho que é o entendimento desta casa, é que as políticas públicas chegam alcançadas. Tem orçamento, faz as ações, faz o investimento, faz o atendimento, e a gente percebe
é muito claro nessa gestão do prefeito Eduardo Pimentel que ele vem buscando esta condição. Ele quer fazer investimento, ele tem buscado trazer em todas as áreas uma ampliação de investimentos e fazendo com que a cidade tenha o serviço pleno funcionando. Isso não abre mão nessa administração. Então, portanto, eu acredito que essa modalidade, nós temos contas agora, chegou aqui em 2020 e temos a de 24 que ainda que não chegou ainda nessa Câmara. O Tribunal de Contas, por sua vez, também, ao longo dos anos, desculpe se eu estou estendendo, mas só para a gente fazer uma reflexão, e até para os vereadores que estão aprovando por segunda prestação de contas nessa gestão que nós estamos aprovando. Tenho essa clareza e evolução na linha do tempo que aconteceu de anos para cá. E o Tribunal de Contas, ele, com as suas ferramentas de análise, de aferições, de fato, uma fiscalização mais efetiva, buscou, através desta modalidade, pegando 6 áreas principais em que os municípios se destacam, e buscando essa performance das metas. Então, o que você busca agora? É a aplicação das metas. A Câmara aprovou a lei de diretrizes orçamentárias, e lá nós colocamos, queremos metas na saúde, metas na educação, metas no esporte, metas na assistência social, e essa meta os governos precisam buscar através do dia a dia da aplicação orçamentária e fiscal. Portanto, eu quero, assim, parabenizar os critérios que Vossa Excelência utilizou para o seu relatório. Ele está muito bem embasado, está à disposição. Esse é um relatório que todos têm acesso, ele está publicizado. Portanto, eu observo que, ao longo dos anos também, o município vem aprimorando a sua gestão e tentando chegar mais próximo. Essa metodologia, em 22, na educação, salvo engano, houve a contestação do município pela nota aplicada pelo tribunal. O município recorreu, mas também era um entendimento assim, até meio subjetivo naquela aplicação. O Tribunal de Contas vem evoluindo. Eu acredito que agora os gestores, os prefeitos, de forma geral, têm também entendido essa aplicabilidade, e agora a gente observa a performance. Então, no ponto de vista de Curitiba, neste ano, houve uma evolução em todas as áreas, um ponto positivo. Sim. Isso é importante para a cidade, é importante para uma gestão que pretende fazer o melhor atendimento à população. Então, fica aqui essas observações, devolvo a palavra, e Vossa Excelência, mais uma vez, coloca de uma forma muito objetiva e técnica o seu parecer. Parabéns. Obrigada, vereador Serginho, pelos comentários. Vou comentar rapidamente alguns, Como o senhor falou, esse novo parecer é novo, inclusive o próprio Tribunal de Contas também comentou sobre os cursos que estão sendo feitos para os vereadores no Paraná todo. Então, estão tendo uma grande participação dos vereadores. A gente teve um aqui em Curitiba esse ano, que teve, eu estive presente, o presidente, e acho que mais algumas equipes dos vereadores, mais alguns servidores da casa estiveram, que é positivo, reforçando também o que o senhor falou da nossa qualidade técnica dos nossos servidores, mas o próprio Tribunal de Contas também se colocou à disposição, eventualmente, fazer mais cursos, e a gente talvez até trazer algum curso aqui para casa, para que os vereadores, os nossos vereadores aqui, possam participar mais e estar mais a par desse novo parecer. Em relação à questão das notas, como eu comentei, eu acho importante que nós levemos ao tribunal algumas observações sobre algumas perguntas, que quando fica muito ali o sim ou não, podem acabar distorcendo essa nota, e que no final pode resultar num questionamento como a vereadora Camila Gonda acabou de fazer, mas reduziu, mas às vezes é uma resposta que não corresponde à realidade, que acaba distorcendo a nota. Então, eu me comprometo aqui, tem algumas observações do meu gabinete, mas para que os outros vereadores também tragam, e a gente leve como Câmara algumas sugestões de melhoria para o Tribunal de Contas. Em relação ao regimento interno e aos prazos que o senhor comentou, esse é um ponto muito positivo, sim, aqui da Câmara, que tem os prazos já no regimento interno, que não são todas as câmaras
que tem isso. Então, além, né, da maior agilidade do Tribunal de Contas, que até o presidente Ivens comentou naquela reunião, né, que quando eu cheguei aqui, primeira prestação que a gente revisou, eu liguei para ele, né, tentei fazer uma aproximação, era a pandemia, porque eu tinha uma posição diferente da do Tribunal de Contas, e ele me perguntou, era a prestação, se eu não me engano, de 2015, e ele me perguntou, mas por que só agora a senhora está questionando sobre isso? Aí eu falei, porque agora que acabou de chegar aqui na Câmara, né? Então, o trabalho deles demorava, o nosso também demorava, e agora a gente está tendo uma maior agilidade dos dois lados, né, o que é positivo. Em relação à questão do superávit, como o senhor comentou, concordo com o senhor que a gente pode pensar em melhorias no serviço final, essa superávit pode possibilitar isso, né? Deve possibilitar isso, mas vou fazer também uma provocação que eu sempre faço, que é a questão da redução de impostos, né? A gente não, pode também pensar nessa possibilidade, às vezes, se a gente está tendo superávit, sempre consegue uma boa arrecadação, felizmente, a gente pode também aproveitar essa oportunidade para reduzir impostos quando a gente tiver oportunidade. E, para terminar, mais uma vez, reforçando, como o senhor também falou, a importância do nosso trabalho de fiscalização e de acompanhamento das metas das leis orçamentárias, da LDO, da LOA e do PPA, que nós teremos também a oportunidade de aprovar esse ano. É isso. Muito obrigada, senhor presidente. Continuamos em discussão do projeto. Encerrada a discussão, nós vamos passar ao encaminhamento. Para encaminhar a votação, líder da oposição, vereadora Georgia Prats. Bom, obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas, todos e todas. E muito axé também. Muito axé. E é sobre isso, assim, sobre essa questão da prestação de contas, a gente também faz parte da Comissão de Economia, e ali foi bastante debatido, bastante conversado, mas nós temos aí o Tribunal de Contas que, após essa análise detalhada, que o vereador Serginho bem explicou, né, como é feita e tudo mais, que são, né, dos dados fiscais, financeiros e também da execução orçamentária, o próprio TCE emitiu, né, um parecer prévio, que é o número 329 de 2024, recomendando a aprovação dessas contas. E, obviamente, então, como, né, aí, como falou o líder da oposição, vou registrar que vou acompanhar essa recomendação do TCE, né, os parâmetros legais de execução orçamentária e financeira foram observados, não havendo ali, né, de acordo com o TCE, nada que, nenhuma irregularidade que impeça, né, a aprovação. No entanto, também não pode ser um voto só protocolar, né, considero também o levantamento que a vereadora Camila pontuou aqui importantes, né, e uma das questões bastante importantes é sobre esse índice, né? Foi falado aqui que caiu, que é o índice, né, os critérios ali do portal da transparência, e que tem, né, essa completude de qualidade das informações disponíveis para o cidadão que tem todo o direito de participar, enfim, e menos um ponto, com certeza, né, cair na qualidade da participação popular, o que é um problema bastante grande, né? Essa redução do indicador significa aí que a população de Curitiba teve menos acesso, de forma menos ágil, menos nítida também, às informações públicas que tinham anteriormente. Então, é uma situação que preocupa, sim, porque o trabalho nosso ele deve ser pautado pela transparência, deve ter transparência em todos os aspectos, e quando a gente tem aí um número a menos, né, Camila Gonda, a vereadora Camila, na transparência, a gente tem que se preocupar, obviamente. Então, não dá só para a gente passar sem, de novo, bater nessa tecla de que há necessidade, sim, de ampliar para ontem, né, a transparência e o controle social também, porque é disso que se trata. É importante que a população participe de cada uma efetivamente, né, das situações da prefeitura ou também do nosso trabalho. Então, na prática, devemos agora investir, sim, na melhoria da estrutura, da acessibilidade do portal de transparência, assegurar a atualização frequente, né, dos dados, que foram esses levantamentos apontados ali, e integrar também as informações entre todas as secretarias e criar canais efetivos que estimulem, de fato, a participação social e popular. Então, essas medidas representam, sim, um compromisso, né, com aquilo que a gente defende, né, e, no caso, uma gestão responsável, comprometida com o direito da população à informação e à fiscalização também da gestão municipal. Portanto, né, mesmo encaminhando aqui o voto favorável, também falo aqui em nome das vereadoras, junto com as vereadoras que
Nós estamos pedindo e cobrando isso, vamos também fiscalizar para que isso aconteça, para que a população possa participar e saber efetivamente em tempo real do que está acontecendo. Então, a aprovação das contas de 2023, como recomendou o Tribunal de Contas, nós vamos encaminhar o voto favorável, mas ressalvo de novo a urgência de que Curitiba recupere e amplie o seu índice de transparência e que adote também medidas concretas para garantir que a cidade seja governada de forma aberta, participativa e principalmente democrática. Continuamos em encaminhamento. Para encaminhar, líder do Executivo, vereador Serginho do Posto. Vereador presidente, eu estou encaminhando na função de presidente da Comissão de Economia e Finanças. Estou em encaminhamento também como autor. Ok, vereador, então, como presidente da Comissão de Economia e Finanças, vereador Serginho do Posto, perfeito, fazendo encaminhamento. Perfeito. Na comissão, nós tivemos essas informações de dados compilados por parte do Tribunal de Contas, e a gente observa que os índices, na sua maioria, foram todos atingidos. Eu acredito que esse modelo que está sendo aplicado também, no ponto de vista técnico, alguns servidores do município entendem que o canal de conversação com o Tribunal de Contas ele melhorou muito, porque às vezes ele não refletia só apenas um questionário muito, não subjetivo, mas ele era na forma impositiva, que quando se perguntava se atingiu, ele tem que dizer se não atingiu aquela meta estipulada. Então, ele ficava nesse sentido. Mas, de forma geral, eu quero parabenizar a vereadora, eu já havia dito antes no relatório, mas a gestão do prefeito Rafael Greca, ele atingiu os objetivos orçamentários e fiscais do município. Portanto, demonstra, e a gente observa isso no dia a dia, que foi uma gestão que teve uma finalidade em fazer melhor aproveitamento dos recursos, principalmente os recursos que são transferidos por parte dos governos estaduais e federais, que eles estão vinculados a um índice mínimo da sua aplicação, e todos esses índices eles atingiram de forma superior ao exigido. Então, portanto, meu encaminhamento, peço aos vereadores, às vereadoras, pela aprovação desse exercício fiscal das contas. Então, era isso, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Curitiba. Fez o seu encaminhamento, vamos agora ao encaminhamento líder de bloco, vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, senhor presidente, pelo espaço de fala novamente concedido nesses 5 minutos de encaminhamento. A gente vai fazer coro à fala da vereadora Georgia Prates também, encaminhamento de voto favorável à questão da apresentação da prestação de contas da Prefeitura para o ano registrado. Os questionamentos que foram trazidos no momento oportuno da fala da vereadora Indiara, que era a vereadora parecerista da Comissão de Economia e Finanças, são extremamente pertinentes para que a gente consiga, de fato, aprovar essas contas, não só como mero protocolo, mas sim como forma a fazer aquilo pelo qual a gente é eleito para fazer, que é, de fato, a fiscalização das contas públicas, do orçamento da cidade, é ter compromisso com a população para fazer a leitura dos relatórios, para entender o que está sendo empenhado ou não na nossa cidade. Então, esses questionamentos foram extremamente relevantes, Então, ali a gente consegue, na análise dessa prestação de contas, entender o cumprimento de alguns índices mínimos de investimento. No entanto, ressalta ali a questão do déficit, que foi discutida aqui anteriormente, também a questão do montante não empenhado, mas também quero ressaltar a questão levantada pela vereadora Georgia Prates, que é justamente o retrocesso na área de transparência e relacionamento com o cidadão. A gente teve uma queda, embora pequena, há uma queda em relação a 2022, que sinaliza uma menor abertura no controle social e também no orçamento participativo, que devem ser
estabelecer diretrizes, né, a nortear aí os caminhos necessários para uma boa administração, governança pública. Então, é incongruente buscar, né, esses avanços de governança enquanto se estreita o canal direto com a população, que é, de fato, a maior interessada nesse processo, para entender onde estão sendo aplicados os investimentos da nossa cidade, onde estão sendo colocados o dinheiro, que é o dinheiro que vem também do contribuinte, das pessoas que percorrem essa cidade, que formam Curitiba, que fomentam esse espaço. Então, é necessário que a gente consiga também fazer essas questões orientativas para que esses índices, eles até mesmo subam de maneira participativa nessa nova gestão e isso não seja cometido novamente. E a gente também tem que indagar, né, que onde está, né, a execução articulada das políticas públicas para reduzir também as desigualdades regionais dentro da nossa cidade. Então, a nossa função fiscalizatória aqui, né, ela não deve ser meramente protocolar, a gente tem que ter um compromisso muito grande com a população, porque quando a gente está falando de orçamento, a gente está falando de algo que impacta diretamente o cidadão, e aos vereadores tem que haver esse compromisso, e até indago aqui os demais vereadores, porque temos, calculando aqui, junto com a vereadora, a gente conseguiu observar um número de 16 vereadores faltantes aqui nessa sessão, o que, né, nessa discussão, em tese, o que afasta muito a qualidade técnica do nosso debate. A gente precisa cada vez mais de vereadores muito compromissados com as questões do orçamento público da cidade, como são muitas vezes compromissados com temas que não são atinentes ao município de Curitiba. Então, é importante que a gente tenha também esse alerta e que, em conjunto, né, a gente consiga, de fato, fazer com que o orçamento da cidade seja cada vez mais amplo, cada vez mais democrático, participativo, com índices de qualidade, e também a participação da população mais articulada também com o compromisso dos 38 vereadores que ocupam as cadeiras nesta casa, porque fomos eleitos para fazer justamente, né, essa fiscalização, e é para isso que nós estamos aqui, não meramente para aprovar ou rejeitar, mas também para fazer esse julgamento crítico técnico a respeito dessas contas. Então, encaminho, assim como a vereadora Georgia Prates, voto favorável, faço, né, isso com uma consciência muito limpa, porque estamos acompanhando os pareceres, principalmente indicativos ali do TCE, através do acórdão número 329 de 2024, e também do Ministério Público de Contas, né, o parecer número 498 de 2024 também, que são fundamentais, que não substituem o juízo político, mas que são fundamentais para que a gente consiga, de fato, ter celeridade e ampliação democrática nesse debate. Muito obrigada, senhor presidente. Encaminho o voto favorável. Obrigado, vereadora. Continuamos em encaminhamento. Não temos mais encaminhamento. Peço, então, vereador Serginho, fazendo o requerimento, verificação. Eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Vereador Serginho do Poço solicita a verificação de quórum. Então, peço aos vereadores e vereadoras que registrem suas presenças. Verificação de quórum, vereadores e vereadoras registrando suas presenças. Estamos verificando o quórum. Na sequência, faremos a votação do projeto prestação de contas. Importante participação dos vereadores, das vereadoras. Agradecendo a todos que acompanham essa sessão aqui nesta manhã, nas tribunas da casa. Obrigado pela presença. Vereador Ângelo Vagnoni, ausente. Beto Moraes, ausente. Carlise, ausente. Guilherme Kilter, ausente. Lorenz, ausente. Rafaela Lupion, ausente. Serginho do Posto, presente. Vereador Serginho, registrando presença. Vereador Tiago Zeglin, ausente. Vereadora Wanda de Assis, ausente. Então, 30 vereadores estão presentes, a quórum. Então, peço atenção agora aos vereadores. Estamos votando prestação de contas. Então, os vereadores que forem favoráveis ao decreto legislativo que acolhe as conclusões do parecer prévio do Tribunal de Contas, votem sim. Os contrários votam não. Lembrando que a rejeição só se dará com o voto contrário da maioria qualificada, 2/3, ou seja, 27
26 vereadores. 26? 26 vereadores. Conforme o artigo 183, inciso 1 do nosso regimento interno. Então, vereadores e vereadoras votando. 31 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Para justificar o voto, vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, presidente. Só complementando uma informação sobre a questão da transparência que foi discutida e levantada aqui, a minha equipe conseguiu consultar no Progov de 2024 e, nesse ano, a Prefeitura já conseguiu subir 1,53 pontos, ficando já com uma nota de 9,65 no ano de 2024, ou seja, já melhorou bastante a transparência, né? E a gente ainda pode melhorar mais, mas só para registrar aí essa informação que acho que também é importante, tá bom? E justifico, né, o voto positivo nesse projeto. Obrigada.